Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora com muita informação para você que nos acompanha do outro lado do rádio. Ontem teve Sul-Americana, Libertadores. Hoje nós continuamos com as competições continentais e outras discussões aqui, sempre com a sua participação pelo 62-3706-4007. 62-3706-4007, aqui na bancada comigo, Evair Paulino e Janaína Carvalho. Janaína, hoje laranja. Você homenageia quem com esse laranja aí? Bom, eu já comecei certinho, né? Janaína esqueceu de ligar o microfone. Já comecei certinho. Janaína, vou perguntar de novo. Você homenageia quem com essa roupa laranja? Hoje ninguém, eu ia vir de verde, mas aí eu lembrei que o Evair ia achar que eu tava torcendo pro Palmeiras hoje, aí eu vim de laranjado pra não ter nem perigo. Meio batata aí sua roupa. Evair Paulino, que hoje tá ansioso pra assistir o Palmeiras lá em Montevidéu, em Buenos Aires. E aí, Evair, joia? Buenos Aires, Monumental de Núñez, um dos estádios mais bonitos que eu tive a oportunidade de jogar e nunca ganhei lá. Eu ia perguntar isso agora, já ganhou? Nunca ganhei lá. É o maior estádio da América do Sul. Um dos mais bonitos. Acho que foi reformado agora também. Ficou ainda mais bonito. Ficou ainda mais bonito e o torcedor do Palmeiras já tá lá, né? Já esses fanáticos, esses apaixonados não perdem a oportunidade. E você só não tá lá, Evair, porque a gente não deixou você ir. Não, e a gente falou assim, ó, tá proibido, tem que apresentar o mata-mata. Mas tá quase certo na volta do jogo, quase certo que a gente consiga ir ao Allianz Parque. Vamos esperar. Tá certo. Tá no ar o mata-mata de hoje. Vem com a gente. Bom, galera, vamos começar justamente com Libertadores da América, porque hoje 9h30 tem um jogaço, River Plate e Palmeiras lá no estádio Monumental. E em outros momentos poderia se tratar até de uma final antecipada, porque o River ficou diversas temporadas como um dos times que, talvez o único, que conseguia bater de frente com os brasileiros. Só que não é o caso, né? Hoje os times brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo, são considerados os melhores da América. Inclusive os jornais argentinos retrataram um favoritismo do Palmeiras. Classificaram o Palmeiras como poderoso, enfim. Mas o jogo é lá na Argentina e não se pode subestimar os nossos hermanos. Que inclusive vem num momento assim mais questionado pela torcida. Depois da Copa do Mundo de Clubes, lá nos Estados Unidos, são 12 partidas, 6 empates e 6 vitórias, que pro River é abaixo do que a torcida espera. E as atuações não têm sido aquelas que os torcedores gostariam que o clube tivesse, tem sido aquém da que fez os milionários na primeira parte. E para hoje tem só um jogador que é desfalque, o Galopo, que jogou no São Paulo, está suspenso. De resto, o treinador Marcelo Gallardo vai ter todo mundo à disposição para colocar contra o Palmeiras. É aquela coisa, né? Argentino você não pode menosprezar ou achar que ele tá morto, né? O Palmeiras precisa fazer aquilo que tem feito bem, né, durante o Campeonato Brasileiro, que é não deixar o adversário respirar. E o Palmeiras tem essa capacidade, né? Precisa ver se vai ter essa condição hoje. E eu acho que é dessa maneira que o Palmeiras pode, lutando muito, tentar passar de fase, porque o River, se fizer 1-0 lá para tirar, mesmo sendo em casa, é muito difícil. Não, e a forma que os argentinos jogam, mesmo quando estão mal, jogam com vontade e com raça, né? Esse eu acho que é o maior problema em enfrentar os argentinos. Não é nem se a equipe está num mau ou num bom momento. Sempre que se trata de Brasil e Argentina, o jogo sempre é quente e pode se esperar de tudo. Por um detalhezinho, né? Uma expulsão. Hoje o VAR
toma conta do jogo quando quer, uma bola na mão, todo detalhezinho pode acontecer e pode influenciar de um lado ou de outro, né? É dessa maneira que tem que se encarar. Você falou aí, se fizer 1-0 para tirar, né, o resultado, eles são reis da catimba, né? Para poder conseguir reverter um resultado favorável para eles é muito difícil. Não tem jogo, né? A gente já sabe muito bem. Quando eles fazem 1-0, não tem mais jogo. Chegando aí pro final da partida, então, é quase impossível mudar resultado contra eles. E é disso que o Palmeiras tem que se preocupar. O River que vai jogar muito provavelmente com o esquema preferido do Evair, 3 zagueiros. Não. No gol Armani, e a defesa seria formada pelo Paulo Dias, Portillo e Riveiro. E aí 5 jogadores do meio, Montiel, que é lateral da seleção argentina, do outro lado, do outro lateral, o Acunha também é da seleção argentina. Enzo Pérez, Castanho e Nath Fernandes, no ataque o Driussi e o Salas. Esse é o provável time, mas não está cravado. Pode ser que na defesa, no lugar do Portillo, jogue o Martínez Quarta e no lugar do Castanho, no meio, jogue o Lencina. Mas o River já teve nomes muito melhores que esses que provavelmente entrarão em campo hoje. A começar pelo seu presidente, né? Desculpa, seu presidente é do outro lado, o treinador hoje, né? O Galhardo sempre foi um cara que jogou muito, né? Um jogador habilidoso, raçudo, fazedor de gols, representou bem ali a camisa do River. É um dos caras que está em campo hoje, apesar de ser treinador, mas é um dos caras que fez com que essa camisa se tornasse tão mística, né? Aqui na nossa região, fez com que o River fosse esse time que ele é até hoje, né? Ganhador, brigador, com uma torcida apaixonada, e o Palmeiras precisa tomar cuidado. Você quer algo que é favorável para o Palmeiras? Olha, o que pode ser favorável ao Palmeiras, pode falar aí, depois eu digo o que eu penso também. Números, né? Porque o River e o Palmeiras se enfrentaram em 8 jogos oficiais, e desses 8 o Palmeiras venceu 3, teve 3 empates e 2 vitórias do River. Então o retrospecto é positivo para o Palmeiras, né? Que isso é um lado muito bom. É ótimo. 8, 3, 2, 2? Foram 3 vitórias, 3 empates e 2 vitórias do River. 3, 3, 2. Isso. Certo. Aí eu participei de um desses duelos aí, e foi assim o dia que o Marcão se tornou o São Marcos, né, que salvou o Palmeiras de tomar uma goleada lá, e quando voltou ali, aí sim o Alex acabou com o jogo e o Palmeiras passou, mas com muita dificuldade. Só que apesar aí dos números serem favoráveis para o Palmeiras, a quantidade de gols são bem próximas, né? O Palmeiras marcou 17 gols e o River marcou 11. E não se esquecendo que o Palmeiras quase saiu da Libertadores pro River em casa, né? Por muita, mas muita sorte, o River chutou bola na trave, tomou um sufoco o Palmeiras a última vez que desclassificou o River, mas assim, sofreu. O Abel, que não tem problemas para escalar o Verdão, hoje deve repetir aquela escalação que ele já se habituou, com 2 centroavantes. A gente até disse isso ontem, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Kelvin ganhou mesmo ali na direita. No início do ano o Jai foi titular, agora o Kelvin é o jogador que se adaptou bem, né, a essa posição e firmou-se como titular. Zaga tem Gustavo Gomes e Murilo, o Piquerez na esquerda, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista são os volantes, com Facundo Torres de um lado, Felipe Anderson do outro, Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque. Esse é o provável Palmeiras para pegar o River sem 3 zagueiros, só 2. Você acha que o Palmeiras vai com que postura para encarar o River no Monumental, Evair? Certeza, é um time de espera, né? Um time que precisa esperar o seu mais reativo. Mais reativo, e o Palmeiras tem contra-ataque, né? Tem contra-ataque. E aquela... se imagina que o Palmeiras joga só com 2 zagueiros, mas na verdade joga com 3, né? O Abel faz muito isso, ele segura um lateral como terceiro zagueiro, e provavelmente vai ser o lado direito, porque o Piquerez
É lógico, na partida a gente vai perceber melhor, mas normalmente o Piquerez é aquele que tem mais liberdade para sair e ele faz aquele 3 zagueiro na espera ali do seu adversário, tentando o contra-ataque. Aí, só para recordar o torcedor, essa que o Evai falou que o River quase eliminou o Palmeiras em casa, foi na semifinal em 2020, porque o Palmeiras venceu o jogo de ida por 3-0 e o jogo de volta o River venceu por 2-0, então passou bem pertinho aí de levar o jogo pros pênaltis. Foi assim, por um triz, bola na trave, gol anulado, foi uma coisa de louco. Eu fico vendo aqui, na lista de desfalque do Palmeiras, só tem um jogador que tá fora desde o Mundial, que é o Paulinho. Eu fico a pensar onde é que poderia entrar o Paulinho, no lugar do Facundo, só se fosse. Se ele tivesse à disposição. A não ser que jogue com 3 atacantes, né? Mas apesar que o Lopes tem feito muito aquele centroavante que sai bem para buscar a bola. Se vocês já repararam, né? Ele sai muito da área e deixa o Vitor Roque até saindo pelos lados, né? E tem dado certo. Agora, com a entrada do Paulinho, haveria necessidade até mesmo, se der nesse esquema aí, até 2 volantes, né? Porque aí sim o Palmeiras ficaria meio exposto ali no meio de campo. Quando eu vejo o Paulinho esse tempo todo no departamento médico, eu só lembro quando a Leila falou que o Palmeiras não era centro de recuperação de jogadores machucados. Ele tá a temporada inteira, basicamente. Ele jogou um pouquinho e vai ficar quase que a temporada, 2 meses, com exceção de 2 meses que ele atuou e não pôde nem ser titular nesse período, justamente porque voltava, tinha que se adaptar, enfim. E depois já tinha um problema de novo, precisou passar por cirurgia. De resto, a temporada toda pro Paulinho foi de recuperação. Vamos pro primeiro intervalo? Daqui a pouco nós voltamos com mais mata-mata. Estamos de volta com o mata-mata. Oi, Evaíra, a Janaína sempre quer fofocar e ela já estava a fazer fofoca. Eu tenho certeza que ela quer arrumar confusão lá no Palmeiras. Quer apostar? Não é fofoca, eu só tô deixando os nossos ouvintes bem informados. É fofoca. Olha, dessa vez, mais uma vez, novamente, coisas do Palmeiras, né? O Vitor Roque estava lá nas páginas de fofoca dessa vez, no Léo Dias, né? Que é um site que traz sobre... Fofoca. Fofoca. Vida pessoal dos outros é o quê? Fofoca. Tanto é que o Palmeiras tratou isso como assunto pessoal do atleta, até porque né? Mas o Vitor Roque teve uma discussão bem acalorada com a mãe dele por conta de problemas pessoais, né? Até trocando insultos lá, falando palavrões pra mãe, chamando ela de coisas bem absurdas, né? E aí, tudo isso por conta de um processo que o Vitor Roque move contra a ex-esposa, Juliana, não me lembro sobre o sobrenome dela agora, que acontece desde o início de 2024, né, esse processo. E aí, pelo que deu a entender nas conversas, a mãe dele tava perguntando ou falando alguma coisa pra ela e ele não gostou muito, né? E aí esses áudios vazaram e aí era ela falando como ele mudou o comportamento, quanto ele tava estranho, porque ele tava saindo, né? E a mãe dele não gostou muito. E aí ele falou que as amigas da mãe e a mãe eram interesseiras, usou alguns palavrões. Assim, eu fico triste ao ver como é que as pessoas têm um interesse mórbido por uma coisa que é assunto pessoal, porque às vezes você briga com pessoas que você gosta, Evair, Janaína, e é um momento de desabafo que todo mundo tem, é um momento pessoal, e aí isso vaza e fica marcado como se você, no caso do Vitor Roque, por exemplo, você odiasse a sua mãe, que eu tenho certeza que não é o caso. Não, e tá dando a entender isso, por conta do contexto todo da história. Já foi parar nos sites de fofoca, Evair? Não me lembro. Na minha época não tinha tanto esses, não existia site, né? Não existia essas tantas notícias dessa maneira, né? Lógico, sempre se puxava alguma coisa, mas assim, tudo ligado ao futebol e, lógico, ao trabalho, não sempre, à sua pessoa. Sempre trazendo alguma polêmica que eu não entendia, mas hoje eu vejo que é bastante normal dentro do futebol. É isso que faz gerar a roda e
E quem está nesse meio precisa saber. É uma pena que o Vitor Roque está num momento muito especial, né? Um momento ótimo na carreira dele. Começa a pegar ritmo, moral com a torcida, fazendo gol, jogando bem. Então, que isso não atrapalhe. Não, ele tem que saber agora diferenciar, né? As críticas que vão vir de fora para dentro de campo, né? Porque com certeza a essa altura o pessoal já deve estar caindo matando nele. Faz parte. O Evair, você nunca foi convidado para posar para uma revista como o Túlio, por exemplo? Não, eu nunca fui convidado. Eu fui convidado para desfilar uma vez, até desfilei, mas era uma causa institucional. Entendi. Era algo assim que eu só passei por ali dando risada porque não estava com mais vergonha do que qualquer coisa. Você enfrentaria um pênalti no Morumbi com 100 mil do que enfrentar de novo aquilo que não era parte da minha coisa. Já estava organizando fui convidado um desfile, só para isso. Já estava aqui pensando num desfile para você. Você lembra da revista do Túlio? Não Ele lembro. posou para a revista. Eu lembro do Vampeta. Vampeta também, o Túlio. Vampeta foi bem falado. O Túlio eu não Vampeta, não lembro. Vampeta é uma boa lembrança, também posou. Também ficou famosa. Vamos voltar para a Libertadores. Ontem teve o primeiro jogo das quartas de final, duelo argentino, e eu errei, porque eu apostei no Vélez e deu Racing. E o Racing bateu com autoridade, jogador expulso, né? Também foi surpresa pra mim. Eu achava que o Vélez fosse dar mais trabalho ali. O Racing ativou o modo copeiro, né? 1-0, e foi copeiro mesmo, porque não jogou tão bem. Fez 1-0, venceu fora de casa. O Magalhães foi expulso do lado do Vélez Sarsfield e no segundo tempo o Martínez fez 1-0. O Vélez chegou a empatar, mas o gol foi anulado depois de uma revisão do VAR. E o Racing sai na frente. Quem passar desse confronto enfrenta quem passar de Palmeiras e River. Então o Racing fica mais perto de ser adversário de Palmeiras ou River Plate na Copa Libertadores da América. Não, perdão. Contrário. Pega o Flamengo ou o Estudiantes. Palmeiras e River, um deles vai pegar quem passar de LDU e São Paulo. Fazendo essa correção aqui. E o pior é que... O pior não, o melhor pro Racing, né? Que jogou fora e conseguiu a vitória, né? Ainda vai decidir em casa. Sim, lá no Cilindro. Que é muito favorável, né? Essas competições que são mata-mata, decidir o jogo em casa conta muito. No Cilindro de Avejaneda. Antigamente tinha até aquele gol fora, sabe? Aquele que fizesse... aí depois a Conmebol veio e mudou o regulamento. Ficou até mais proporcional. Os times não tem tanta aquela coisa de aquela retranca. Então ainda está aberto, né? Ainda está aberto. Isso é um fator muito curioso, né? Depois que demorou até para cair esse gol fora. Assim, de certa forma era emocionante. Eu não gostava, não. Mas é um pouco injusto. A Libertadores chegou a ter 3 finais, né? Antigamente a Libertadores chegou a ter 3 finais. Que era um ida e volta e um desempate, né? Então mudou bastante o futebol. Eu acho que evoluiu. Eu também acho, eu concordo. E por falar em mudança, só aproveitar o ensejo, Evair, a CBF já tinha dito que estudava, a gente já tinha falado dessa possibilidade, mas tem alguns formatos em estudo para a Copa do Brasil no ano que vem para reduzir datas. Porque hoje, a partir da terceira fase, você tem primeiro e segundo em jogos únicos, e na terceira fase em diante são ida e volta, até a final. Aí tem 2 possibilidades em estudo. Ou você continua com jogo único até a semifinal, e na decisão você tem ida e volta, ou você vai até todos os jogos de jogo único, inclusive a final. E aí escolheria talvez por sorteio. Lugar, por sorteio e a final lugar neutro. Aí os demais por sorteio, até a semifinal por sorteio. Seria uma data só, né? Uma data. Você reduziria terceira fase, oitavas, quartas, semifinal e final, 5 datas. Você já vai reduzir, por exemplo, no Paulista, você já vai reduzir aí mais 6 datas. Se for cortar para 11, já tem 11 datas menos. Se são 11 datas, eu acho que vale a pena tentar. De 80 faria jogos, uma diferença, né? Muito grande para esses times que estão sempre brigando pelo título. E fica mais emocionante.
Jogo único, né? Também. Jogo único fica mais emocionante. É muito fácil da zebra, né? Porque é muito mais simples. Por exemplo, o Itabaiana vai pegar o Palmeiras. É muito mais fácil pro Itabaiana em um jogo do que em 2. Sim. E como é que seria decidido o local, a casa? Sorteio. Por sorteio também? O que tem de conversa é isso. Você sortearia. Não sei se na primeira fase, porque hoje na primeira fase faz o jogo fora aquele time melhor ranqueado. Por exemplo, se vai ter Flamengo e o Baraunas do Rio Grande do Norte. O jogo é lá no Rio Grande do Norte, porque o Flamengo tem maior ranking. E aí primeiro vai na casa do time de menor ranking. Enfim, e o time que joga fora tem vantagem do empate hoje, né? Eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena tentar porque o nosso futebol, para aqueles que estão sempre brigando por título, é muito desgastante. E às vezes fica até desigual as competições. Você vai brigar com os argentinos, que joga 50, 60 datas no ano, pegar os brasileiros que jogam 70, 80. A diferença é grande. Nós vimos nessa parada aí para as eliminatórias que os times grandes que têm esse tempo para treinar e de recuperar volta melhor. Isso sem falar na distância. Você vai comparar Brasil e Argentina, por exemplo. A Argentina é um país grande. No entanto, os times estão praticamente todos concentrados na Grande Buenos Aires. Aqui, um time do sul do país precisa ir pegar Fortaleza, Ceará, o Bahia e os do Nordeste no sul também, né? Mas precisa ir no Nordeste pegar Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e o Sport, por exemplo. Você precisa ir hoje não tem no Centro-Oeste, mas você precisa ir em Minas, você precisa ir em São Paulo e por aí vai. Todos eles têm que se deslocar. A vida mais fácil é dos paulistas que tá mais ou menos no centro do país. Voo toda hora de São Paulo, fica mais fácil. Mas não deixa de ser, no mínimo, 3 horas de voo para qualquer um desses lugares aí que você falou. Pois é, então para o Brasil, além do número de jogos ser maior, ainda tem a questão das distâncias, da logística, que é muito pior. Que inclusive a Argentina, que mesmo que seja um país grande, tem essa questão de todos os times serem concentrados na Grande Buenos Aires. O pessoal vai de ônibus, não precisa nem pegar avião. E não tem coisa pior você jogar num dia à noite e ter que pegar o voo do outro dia. Porque você já não dorme durante a noite, por causa daquela adrenalina do jogo, e você pega o voo no outro dia de manhã. Você chega no aeroporto, não quer que ninguém nem te olhe na cara, porque já demonstra. Se você perdeu, então, não precisa nem... Antigamente era só autógrafo, né? Hoje em dia é foto também. Não precisa nem pedir foto nem autógrafo, porque não tem condição. Porque o cara já tá pé da vida por ter não dormido, perdido o jogo e ter que levantar no outro dia de manhã para viajar. E o pior é que se o jogador ainda fizer cara feia, o torcedor ainda fica bravo. Ainda tem esse detalhe. E tem aquela coisa, né? Falar assim, pô, você ganha tanto aí, não pode dar um autógrafo, você ganha tanto aí, você acha que isso você tá andando de avião, nós estamos aqui de ônibus, o cansaço é sobre-humano. E essa questão do questionamento do você ganha tanto, a maior parte dos torcedores que assim, mas ele só joga bola, ele recebe muito pra isso, como se o corpo não cansasse, a mente não cansasse. Não, olha tanto que ser uma pessoa pública é ruim. As pessoas sempre levam pro lado do dinheiro, mas não é só o dinheiro, traz muitas coisas. Olha o Vitor Roque. Quantas pessoas já não tiveram discussão com a mãe na vida? A dele, por ele ser uma pessoa pública, tá aí. Mas o mais curioso é quem vaza esses áudios. Quem? Não, pra mim quem consome, porque só vaza porque tem gente que consome. Se não tivesse o consumidor, que é quem rentabiliza o negócio, não teria o vazador da informação, porque não teria interesse sobre isso. Mas pra mim o pior não é quem consome, é quem vaza. Eu queria que você me perguntasse se eu já discuti com a minha mãe. Vamos pro intervalo e na volta você responde. Vou perguntar e aí você responde na voz. Vai, você já discutiu com a sua mãe? Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta e o Evair vai responder aqui no Casos de Família. Se você já brigou com a sua mãe. Se eu já discuti com a minha mãe? Não tinha discussão. Ela já vinha com chinelo. Não tinha discussão nenhuma e ela tava certa.
Não tinha conversa. Lá em casa, se eu fizer um negócio desse com a minha mãe, eu posso estar do outro lado do país que ela vai bater lá. Mas nem depois de adulto vocês... Não, discutir sim, mas falar desse nível... É lógico, tá acima, desse nível, não. Mas lá em casa também não tem muita discussão, não, porque ela fala assim, ó, eu sou sua mãe, você é certa, você tá errada, eu errada, eu tô certa. É isso. Depois de adulto, sabe o que ela fazia? Que? A criançada correndo na casa dela, ela só falava assim, Evair, fala pros seus filhos parar de correr. Pronto. Ai. Bom, vamos pra Sul-Americana agora, porque ontem tivemos brasileiro em campo, Fluminense, em La Fortaleza, também em Buenos Aires. Você viu, todos os times são praticamente todos em Buenos Aires. Você tem o Rosário Central, tem o News Old Boys, que são lá de Rosário, tem o Central Córdoba, lá de Santiago deles. Tem uma grande maioria dos times da grande Buenos Aires. E ficou 1-0 pro Lanús, gol no último minuto praticamente do tempo regulamentar. Fluminense jogou até bem, teve chances para sair, assim, não criou tanto, mas poderia ter saído com resultado até de vitória lá na Argentina. No fim, perdeu e vai ter que reverter esse jogo no Maracanã, mas eu acho que tem boas chances de reverter. Não, e foi de doer o coração mesmo, né? Final de jogo, tomar um contra-ataque daquele, último lance praticamente da partida, né? Tomar um gol de contra-ataque daquela, você tem que, não pode reclamar que tá, como é que fala mesmo? Não, e ele de novo, mais uma vez. Quer lembrar da palavra aí. Tava chorando lá por conta de 2 jogos em 10 dias. Mas infelizmente não tem como mudar o calendário do dia pra noite. E é o preço que se paga por estar competindo em competições importantes, né? Então, não adianta ele ficar chorando toda coletiva sobre isso. E ele também falou durante a coletiva que o Fluminense teve mais posse de bola, só que nenhum nem outro criou chances claras de gol e foram eficientes a ponto de merecerem sair com a vitória, né? E só que saiu derrotado o Fluminense. E outra coisa também, questionaram bastante ele sobre as substituições, né? Porque as substituições dele não foram efetivas. E durante a coletiva, ele falou que ele trocou um volante por outro, trocou um atacante por outro e que não mudou o esquema tático, né? Ele só tentou tirar os jogadores que estavam mais cansados para poder buscar um resultado melhor. O Fluminense tem um problema na temporada. São 9 gols sofridos nos últimos 5 minutos de jogo. Das 16 vezes que o Tricolor perdeu no ano, 6 delas vieram com gols sofridos no fim. É um número muito grande. Perdeu pro Volta Redonda no Campeonato Carioca, 1-0, gol aos 41. Perdeu pontos contra o Vitória no 1-1 no Maracanã. O Lucas Braga anotou aos 44. Perdeu para o Botafogo com um gol aos 49 do Savarino. Perdeu para o Atlético Mineiro com um gol aos 48 do Igor Gomes. Perdeu para o São Paulo com um gol aos 45 do Tapia. Tomou o empate do Bahia com um gol aos 43 do Luciano Juba. Tomou um gol, mas não perdeu. Conseguiu ganhar do América de Cali aos 47, gol do Barrios. Tomou um gol na derrota por Bahia na Copa do Brasil, do Luciano Juba aos 40 e agora contra o Lanús, 44 do segundo tempo. Marcelino Moreno, ex-Coritiba, marca e é um problema. Eu não sei se isso aí, o Evair que jogou vai saber dizer melhor. Se é porque no finalzinho do jogo o pessoal às vezes baixa um pouco a atenção, o que que acontece? Eu acho que tem tantos motivos isso, né? A idade dos jogadores, o cansaço de final de jogo, a falta de atenção, sabe? Eu acho que tudo isso está ligado. Num momento como aquele ali, ficar esperto num lance, num detalhe da partida, são coisas que acontecem no futebol e lógico, falta um mínimo de atenção para que às vezes não tome esses contra-ataques e sofra esses gols aí nos últimos minutos. Não, e ele também falou que na hora do... Ele e o Renato. Ele e o Renato. Na hora que saiu o gol do Lanús, Lanús, ele tinha que ter feito a falta para poder matar a jogada. Sim. E aí ele foi e falou sobre não ser apegado à posse de bola, que apesar do Fluminense ter tido maior, só que
poderia ter feito mais, né? E foi esse o que ele falou. Que ele analisou o jogo e disse que foi um jogo positivo pro Fluminense, com exceção ao resultado, né? O Fluminense que volta a jogar contra o Lanús na terça-feira da semana que vem, dia 23 de setembro, 9h30 da noite no estádio do Maracanã. Eu ainda acho que o Fluminense vai passar. Tem todas as condições de passar. E até acho que derrotou o Lanús, para mim é o favorito ao título da Copa Sul-Americana. Não sei se vocês compartilham da minha visão. O que vocês pensam? Eu não penso assim. Eu não acho que o Fluminense tenha essa capacidade de reverter esse tipo de situação. Porque, lógico, é um time que briga lá embaixo, briga ali no meio, lá para baixo, ali no Campeonato Brasileiro, e tem até motivações para ganhar uma competição como essa, tá numa outra muito importante, porém, eu não vejo assim o Fluminense com um elenco e com jogadores que sejam decisivos, né, para levá-los ao título. Eu vou com o Fluminense por conta do desempenho em Copas. Se fosse num torneio de campeonato, pontos corridos, assim, de fato não iria, mas por ser Copas, pelo desempenho que o time tem tido, eu acho que vale esse voto de confiança. Você acredita no Flusão ou você acha que... Eu acho que o Flu vai passar. A gente teve um histórico recente, né? O jogo contra o Bahia é a prova viva disso, e eu acho que o Bahia era mais difícil do que o adversário de agora, do que o Lanús. Sim. Eu concordo. O Fluminense, se passar, vai pegar a Aliança... Quem passar de Lanús e Fluminense vai pegar a Aliança Lima do Peru ou Universidade de Chile. Laú, que só tá nessa fase porque teve a eliminação do Independiente naquele caso da pancadaria que teve entre torcedores da Universidade de Chile e do Independiente. A Conmebol optou por excluir o Independiente, que protestou bastante, inclusive, com a decisão da entidade. Hoje joga o Atlético Mineiro contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles. E tem Independiente del Valle e Once Caldas também. Primeira partida no Equador, em Quito. E a volta será no estádio Palo Grande, por Once Caldas, lá na Colômbia. A volta ao Atlético Mineiro, que joga hoje, também vai definir em casa na semana que vem na Arena MRV. O Galo, que vamos ver se mostra outro desempenho agora com o Sampaoli, porque até aqui nesses dois jogos não mostrou alteração nenhuma. Os problemas são exatamente os mesmos do Cuca, e o mental do time parece tão afetado quanto na era Cuca lá no Galo. Não, e pela entrevista do treinador ali, parece que tá lá no fundo do poço, né? Porque tudo aquilo que ele falou, se é que ele mesmo falou tudo aquilo que mais ou menos a gente ficou sabendo aí, ele tem um trabalho muito grande, não só tático, mas físico, psicológico, motivacional, tudo isso a necessidade no Atlético Mineiro. Bom, para lembrar, amanhã também tem Flamengo e São Paulo em campo pela Libertadores. O tricolor que joga fora na altitude de Quito contra a LDU, e o Flamengo que recebe o Estudiantes no Maracanã. Rossi, que vai reencontrar o ex-clube dele, Janaína. Ele jogou pelo Estudiantes, que mudou de escudo de novo. Estudiantes é um dos clubes que mais muda de escudo aqui no continente, é impressionante. Não é muito comum, né, ficar vendo essa troca constante de escudos, né? Pois é. E o Flamengo que não enfrenta o Estudiantes há muito tempo, né? 33 anos, desde 92 que o Flamengo venceu pela última vez o Estudiantes. 1992, 1-0, gol do Paulo Nunes para vitória, quer dizer, gol do Gaúcho, na verdade, nessa vitória do Flamengo sobre o Estudiantes. Os times se reencontraram depois em 94, 2 jogos pela Supercopa Libertadores, 0-0 no Rio e 2-0 lá em La Plata, na Argentina. O Rossi que assumiu a titularidade do Flamengo e passou a régua, né? Deixou tudo para trás, fez esquecer todos aqueles desastres que aconteceu com os goleiros do Flamengo antes dele, né? Virou titular absoluto e hoje tem, assim, pegador de pênalti, tem confiança de
toda a torcida, então... É frio, né? Pega a bola, sai jogando. Ele é quase um armador, porque contra o Juventude mesmo ele deu um lançamento pro ataque, foi impressionante. E tem um detalhe nesse time do... o Flamengo é muito pouco atacado, né? Qualquer time que vai jogar contra eles, o goleiro tem que ficar muito esperto, porque a qualquer momento pode sair de algum lugar, mas ele pode estar sempre frio, né? Porque não é atacado e muitas vezes, se você não tiver concentração no jogo, você pode se perder. O Rossi não é desse cara, né? O cara o tempo todo atento durante o jogo e muito compenetrado. Então, é um titular que fez valer o dinheiro pago. Você falou aí dos desastres com os goleiros antes dele. Eu só lembro do Hugo. Tentando dar aquele corte, né? Aham. E aí o Hugo sai do Flamengo, vai pro Corinthians e joga muito bem e vai pra seleção. E hoje tá na seleção brasileira. Esse é o futebol. Dá oportunidade. Deu a segunda oportunidade a esse. Vocês falando do Rossi aí, eu me lembrei dos meus tempos de jogador nas ligas estudantis estaduais. Você jogava de quê? No futsal eu era ala, mas eu depois passei a gostar mais de jogar de fixo no futsal. Batia muito? Não. Apesar de ser muito alto, Evair, eu era, ainda sou até, posso te surpreender, eu sou rápido. Então, eu era um jogador até razoável. Me lembrou um goleiro de um time que tem aqui na cidade, de uma escola que chama Crescer, e o artilheiro era o goleiro, porque ele fazia gol de balão quando eu era criança, nos goleiros, o tempo todo, era uma bomba. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta e agora a gente vai falar de novidade na arbitragem. E é polêmica, viu? Porque envolve uma mudança que eu não sei se é muito inteligente. A gente vai debater isso agora. Nas semifinais da Copa Paulista, que é um torneio bastante tradicional do futebol de São Paulo, vai ter uma novidade. Os times envolvidos, eles poderão fazer 2 desafios à arbitragem durante o jogo. Como se fosse no tênis. Desculpa, quando é que começa? Esse final de semana agora. Eu vou te falar as datas certinho, mas é nesse final de semana. Quando o treinador duvidar de uma marcação, ou que ele tenha visto algum lance que ele acha que foi pênalti para cartão vermelho, ele pode fazer um sinal pro árbitro com as mãos e aí ele vai lançar um desafio. Um só por treinador? Dois por treinador. E aí o árbitro vai olhar no VAR para ver se... De qualquer lado, a favor dele ou contra ele? Sim. O treinador evidentemente vai pedir só a favor dele, né? Ele não vai pedir o contrário, mas o outro treinador pode pedir com esse limite de 2. Não, quer dizer, se ele tiver um pênalti marcado contra ele, ele pode pedir para ver se realmente foi ou não foi pênalti. Pode pedir, exatamente. Na sexta-feira é o primeiro jogo entre Comercial de Ribeirão Preto e 15 de Piracicaba, no estádio Palma Travassos. No sábado, o primeiro duelo da outra semifinal, Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente, e Primavera de Indaiatuba. Primavera que vai jogar a Série A1 do Paulistão no ano que vem. E a volta no final de semana seguinte, dia 27, um sábado, 15 Comercial, e dia 28, domingo, Primavera e Grêmio Prudente. Aí o treinador vai poder desafiar em lances determinados, por exemplo, pênalti, cartão vermelho, ou se foi um cartão vermelho que não deveria ter sido, enfim. Nesse tipo de lance, nesses cruciais, nos lances capitais, não em outros, não em jogadas corriqueiras assim. Esse tipo de teste já foi feito pela própria FIFA na Copa do Mundo Feminina Sub-20. E aí a treinadora pedia, o treinador pedia e a árbitra ia, o árbitro iam até o vídeo e verificavam. Só que eu acho redundante se você pensar em colocar isso como regra do futebol. Porque já não existe o VAR, eu já tô aqui, já passo pro debate, já dou minha opinião.
Já não existe o VAR. O VAR não olha todos os lances capitais. Os gols não são revisados pelo VAR para ver se tem impedimento, para ver se teve mão, para ver se teve falta. Por que é que se pensa em colocar desafio? Então você não precisa mais ter o VAR. O VAR vai olhar só os lances do desafio e não vai interferir mais. Seria isso. Ainda mais no Brasil, que o VAR interfere em tudo. Mas vamos lá, Evair, começar por você. Sua opinião sobre esses desafios. Eu acho válido. Eu acho válido porque pode acontecer que o VAR passe, né? E não peça a revisão, né? Então seria assim um momento em que o treinador poderia sim usar o desafio e tornar o jogo mais justo, mais competitivo, que é da maneira que tem que ser. Eu acho que vendo por essa ótica que eu estou tentando explicar aqui para vocês, eu acredito que seja assim até benéfico, não tirando a capacidade do VAR, mas também espero que isso só não atrapalhe mais o andamento do futebol. Na minha opinião, é andar para trás. Já tem o VAR lá para analisar os lances, não deveria ter interferência dos treinadores. E fora que o Brasil já leva 3, 4 minutos para analisar um lance. Imagina o treinador analisando junto. Janaína, você tem que entender que nem todos os jogadores têm a Arrascaeta dentro do campo que chuta a bola para fora e pede o VAR. Né? Nem é sempre que acontece. Então, às vezes, o treinador precisa dar uma ajudazinha, o time precisa falar, olha, o Arrascaeta fez isso outro dia, deu um beliscão no pé dele, ele chutou a bola para fora, por favor, olha o VAR lá, pênalti. Os outros times às vezes não têm essa possibilidade. Ele ama a Arrascaeta, né? Ele ama a Arrascaeta, mas eu não concordo, porque eu acho que vai atrasar muito uma coisa que era para ser eficiente e rápida no Brasil. Já não funciona de forma eficiente, muito menos rápida, e aí vai ter a interferência de outras pessoas, que no caso os treinadores, que vai atrasar o processo mais ainda. Esse é um ponto que a gente não tocou aqui, que é importante. O goleiro não faz cera quando o time tá ganhando, empatando e para lá? Sim. Vocês acham que os treinadores vão usar esses desafios pra quê? 1-0 tomando pressão. A hora que ele tiver oportunidade... O juiz, dá uma olhada ali no VAR nesse lance. Eu acho que isso pode acontecer, sim. É bem certeza. provável que isso aconteça. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque é da cultura. Acho que se fosse nesse seu intuito aí... De dar mais justeza para que os times possam desafiar lance que eventualmente o VAR achou que não e o treinador achou que sim, concordo. Mas sabendo como funciona na verdade, eu acho que eu prefiro manter lá o VAR do jeito que tá. Porque, cara, eu não aguento aquela coisa de goleiro toda hora parar o jogo, se jogar. Principalmente que ele defende a bola na mão dele, ele se joga no chão. Como se ele tivesse... Isso lá fora não acontece, né? Lá fora você acompanha ali a Champions, você acompanha ali a Premier League, você não vai ver isso. Mas no Brasil tá acabando, né? Tá melhorando. Tá diminuindo. Sim. Tá diminuindo. Mas olha, eu achei que isso ia melhorar quando o Léo Jardim foi expulso, né? Sim. Melhora nada. No jogo contra o Vasco, eu pensei que ia ser regra, né? Que os outros árbitros iam tomar isso como modelo, mas pelo que eu vi, foi só ele. Sim, que aí é injustiça. Justo. Falar em Liga dos Campeões, Evair, ontem nós tivemos os primeiros jogos. E uma surpresa, Union Saint-Gilloise da Bélgica venceu por 3-1 PSV na Holanda. O Arsenal bateu o Athletic Bilbao por 2-0 na Espanha, no País Basco. Jogo difícil, porque jogar lá no País Basco, no San Mamés, é sempre complicado. E o Arsenal venceu. E jogaço lá em Turim, hein? Juventus e Borussia Dortmund 4-4, tava 4-2 pro Borussia até os acréscimos, e a Juventus buscou o empate. Jogo 4-4, Benfica 2, Karabag 3 e Tottenham 1, Villarreal 1 e Flamengo, quer dizer, Real Madrid 2, Olympique de Marseille, porque teve 2 pênaltis, né, no jogo. Engraçadinho. Lembra um pouco. 2 pênaltis que o Mbappé converteu. O Real Madrid tá mal, né? O Real Madrid tá mal na temporada, até aqui não brilhou, com dificuldade, venceu jogos
no Espanhol e também agora na Liga dos Campeões. E o Tottenham, o goleiro brasileiro do Villarreal, Luiz Júnior, rapaz, que frangaço. Vocês viram? O gol? Eu não vi. O goleiro empurrou pra dentro, foi um cruzamento na área e ele caiu pra defender e aí ele caiu, segurou e jogou a bola pra dentro. Não tive a oportunidade de acompanhar, não. Goleiro brasileiro do Villarreal, o Luiz Júnior, que acabou passando por essa pataquada aí. Mas o grande jogo de ontem foi Juventus 4, Borussia Dortmund 4 lá no Allianz Stadium. Eu achei interessante no jogo do Real Madrid a volta do Rodrigo como titular, né? E o Vinícius Júnior no banco. Vinícius Júnior que não tá numa boa fase. Não, e eu acho que vai ser a briga do ano ali no Real Madrid, vai ser essa, Vinícius Júnior e Rodrigo pela posição. E vai ser interessante. O Xabi Alonso até disse que ele não precisa ficar chateado com o banco e tem que entender, enfim. Mas é uma situação até para a seleção ficar de olho, porque o Vini Júnior na última temporada ele foi muito questionado já no Real Madrid. Depois de ter feito uma temporada de melhor do mundo, na última ele recebeu muitas críticas dos torcedores, da imprensa, e agora a gente vê o reflexo disso com ele até no banco num jogo de Liga dos Campeões, vai. Surpreendente, né? Surpresa. Mas é dinâmico, né? O futebol é dinâmico, o treinador tá procurando a melhor formação, né? E eu acho que agora é o momento do Rodrigo, né? Voltar a mostrar o bom futebol que tem e ganhar espaço, né? Porque acho que nas 2 últimas temporadas ele jogou bem pouco, né? E quem se firmou foi o Arda Güler, que foi contratado muito jovem, o turco Arda Güler. Começou como reserva, entrava bastante, mas como reserva. E tem sido titular absoluto. Já terminou a última temporada com muito espaço com o Ancelotti e agora com o Xabi Alonso tem sido titular absoluto. E, rapaz, o que me surpreende é o Franco Mastantuono, o argentino, que muitos dizem que vai ser o substituto do Messi, tá sendo titular no Real Madrid com 18 anos de idade, o Mastantuono. Acabou de chegar lá do River Plate e tá brilhando com a camisa merengue. Então... e aí um argentino de 18 anos toma espaço, por exemplo, do Vini Júnior, um brasileiro que estava lá, foi melhor do mundo. Apesar de serem funções diferentes. Mesmo assim, lógico, adiantando o Mbappé e colocando o Rodrigo dentro de campo, vai sobrar para um atacante velocista. Exatamente. Bom, hoje a gente tem mais partidas, tem a estreia da Atalanta contra o PSG. Que partidas, hein? Pelo amor, você tava vendo Bayern aqui, Chelsea. só tem jogaço, hein? Bayern e Chelsea, a gente tinha dito ontem. Ajax e Inter, Liverpool e Atlético de Madrid. Aí amanhã essa primeira rodada se fecha com Copenhague e Bayer Leverkusen. Clube Brugge, que eliminou a Atalanta na última temporada, pega o Mônaco. O Eintracht Frankfurt encara o Galatasaray. O Sporting Lisboa pega o Kairat. O Newcastle encara o Barcelona. E o Manchester City recebe na Inglaterra o Napoli, atual campeão italiano, time de Maradona. Bom, galera, chegou na hora aqui, a gente vai se despedir e amanhã a gente volta com Palmeiras, Flamengo, São Paulo, e amanhã a gente já vai saber se o Flamengo... a vitória do Atalanta. E a vitória da Atalanta. Vai, tchau, até amanhã. A gente se vê amanhã, forte abraço. Tchau, Janaína. Até amanhã pra você. Tchau, até amanhã. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta amanhã com mais mata-mata pra você. Boa sorte ao Palmeiras. Hoje, na quinta, boa sorte a Flamengo e São Paulo. Também ao Galo, Atlético Mineiro, que também encara o Bolívar. Obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Tchau.